Eu quero compartilhar com vocês a palavra do Senhor nessa manhã, em Isaías capítulo 26, verso 3. Isaías 26, verso 3. Diz assim: Tu, Senhor, guardarás em perfeita paz aquele cujo propósito está firme, porque em ti confia. Eu vou repetir. Tu, Senhor, guardarás em perfeita paz aquele cujo propósito está firme, porque em ti confia. Vamos orar? Pai, fala conosco através da tua palavra. Nós precisamos e queremos ouvir a tua voz nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. Gente, eu estive meditando sobre algumas coisas, e algo veio ao meu coração, e veio ao meu coração no seguinte sentido, de que tudo que se move na terra, tudo que existe, é guiado, é controlado, é direcionado por algum tipo de força. Não é verdade? A lei da física já vai mostrar isso. Um carro que se move, um prego que entra em uma madeira, tudo aquilo que nós temos se movendo, é necessário uma força que dirige, que move, que faz com que aquilo se movimente. E eu fiquei pensando em nós. Se tudo é assim, nós também, como pessoas, como seres humanos, nós também temos algum tipo de força que nos dirige. Nós temos alguma coisa que nos faz fazermos as coisas, ou nos movimentarmos, ou nos leva a viver. E eu queria fazer uma pergunta: qual é a força que dirige a sua vida? Qual é a força que dirige a sua vida? E sabe, conversando com algumas pessoas, participando de alguns aconselhamentos, nessa vivência pastoral que eu adquiri durante já alguns anos, eu tenho percebido uma coisa, que existem diferentes circunstâncias, valores e emoções que às vezes dirigem a vida das pessoas. Existem circunstâncias, existem emoções, existem sentimentos que muitas vezes nós permitimos que essas coisas, essa situação, seja aquilo que venha a dirigir as nossas vidas. Dirigir as nossas vidas. E eu gostaria de falar um pouquinho, eu gostaria de destacar pelo menos quatro diferentes emoções que eu noto que são muito fortes hoje em dia e que dominam muitas vidas e que dirigem vidas. A primeira delas chama-se culpa. Já percebeu que existem pessoas que vivem debaixo da culpa? É verdade. Existem pessoas, amados, que passam o tempo todo e passam uma existência sofrendo, amados, com a culpa. Sofrendo com a culpa. Essas pessoas, amados, simplesmente elas ficam remoendo aquilo que já fizeram. Elas ficam presas ao passado daquilo que praticaram. E geralmente quando nós vivemos uma vida norteada e dirigida pela culpa, nós vivemos uma vida de vergonha. Nós vivemos, amados, uma vida de infelicidade, no sentido de que nós não conseguimos romper com aquilo que traz pesar aos nossos corações. Você já se sentiu culpado por alguma coisa que fez? Quando eu era criança, vai eu lembrar das minhas histórias, né? Quando eu era criança, existiam alguns momentos que eu vou contar para você, eu chegava a mentir. A outra ri. Eu chegava a mentir. Eu mentia. E o detalhe todo, mas é o seguinte, é que eu mentia e ficava com aquilo na minha cabeça, ficava carregando, sabe aquela culpa do demitido? E eu só me sentia livre daquilo quando eu era descoberto e até punido. Porque quando eu era descoberto e punido, eu sabia o seguinte, que agora a minha culpa eu estava pago, estava sanado. Era tipo na hora de entregar o boletim para o pai. Lá em casa, irmãos, era tenso essa fase. Porque meu pai, ele tinha uma norma. Ele falava assim, você não trabalha, então menos de B eu não aceito. Menos de B ele não aceitava. Tinha que ser B, A, e se possível mais no A do que no B. Se você aparecesse com muito B, ele questionava você. E o questionamento de papai, manso, suave, tranquilo, não era uma coisa tão simples. Amados, eu lembro de uma vez que eu fui mal.
Eu fui mal mesmo. Eu tirei 4 em matemática. 4. Isso era D. Nota vermelha. Sabe? Você tendo um boletim tudo azulzinho, e de repente vinha aquele vermelhinho lá. Isso era tenso. E eu lembro que o dia que eu tirei o boletim, que eu fui, você tinha que entregar, porque o pai tinha que assinar, né? E aquela coisa toda. Eu entreguei o boletim para minha mãe pegou o boletim, abriu e falou assim: seu pai vai conversar com você. Quando ela falou que o papai ia conversar comigo, eu estava, irmãos, com aquela, sabe o que é o dia inteiro, pensando, meu Deus, como é que vai ser. Eu não conseguia almoçar, eu não conseguia tomar o lanche da tarde. Quando deu 5 horas da tarde, eu fui para a cama dormir, sem jantar. Sério? 5 horas da tarde eu já estava na cama dormindo. E aí, dormindo não, deitado, quieto, com calor miserável, que eu morava em Guarapari nessa época, uma cidade praiana, e eu com coberta até o pescoço. E de repente eu ouço aquele espaço, meu pai dentro de casa. E meu pai chega dentro de casa, vai tomar banho e tal. E aí daqui a pouco ele senta para jantar, e ele olha e faz uma pergunta, e eu ouço lá do meu pai. Ele pergunta assim: cadê o Elcio? Aí minha mãe fala assim: tá dormindo. Aí ele vira e fala assim: o que ele fez? Já veio a pergunta: o que ele fez? Aí ela pegou e aqui está o boletim. E eu ouvindo, irmãos, o ouvido estava aguçado, eu ouvindo tudo isso. Quando ela entregou o boletim para ele, ele terminou de jantar. E veio para o quarto com o cinto na mão. Ele entrou, bateu na porta, olhou para mim e eu. Aí ele: meu filho, acorde. Aí eu: naquela de sons. Aí ele: sua mãe me entregou isso aqui. Sente para que a gente possa conversar. Ou seja, irmãos, eu apanhei. Fiquei de castigo, porque ele falou: eu tinha te avisado sobre isso, não foi? A gente já tinha conversado sobre isso. E você? Ele sempre era assim. O detalhe, irmãos, é que aquela culpa, depois que eu levei a surra dele e o meu boletim foi apresentado, sumiu. Você acredita que me deu fome? Eu voltei para a mesa. Minha mãe, já sabendo disso, tinha deixado lá comida para eu comer. Fui assistir as coisas. Minha vida voltou ao normal. Porque simplesmente fez o quê? Aliviou. Amados, a culpa faz isso conosco. As pessoas que vivem debaixo da culpa, amados, elas vivem sempre presas, infelizes, angustiadas. A Bíblia diz no Salmo 32:2 assim: como é feliz aquele a quem o Senhor não atribui culpa. Olha que legal, como é feliz aquele a quem o Senhor não atribui culpa. Sabe, amados, o remorso, a vergonha, a gente vive ocultando as coisas porque a gente se sente culpado. Mas eu quero dizer uma coisa, amados: nós não precisamos viver culpados e nem presos ao passado, porque nós temos um Deus que perdoa pecados e nos limpa de todo mal. Olha só Paulo, lembra da história de Paulo? Um homem que matou cristãos, um homem que fez coisas terríveis. Quando ele experimentou de Jesus, toda a sua culpa foi embora. Davi, um homem que matou outro homem para ficar com a esposa dele. Um homem, amados, que teve atos ruins na vida dele. Não foi um bom pai em muitos momentos, mas mesmo assim ele se arrependeu, mudou, e essa culpa foi extirpada do seu coração, e ele pôde louvar ao Senhor e compor salmos lindos e maravilhosos. Moisés, um homem que assassinou outro, que fez lá, mas que quando tratado pelo Senhor, sentiu-se perdoado e foi uma nova pessoa. Queridos, nós podemos viver longe do rancor e não guiados pela culpa. Nós podemos, amados, viver sem sentirmos culpados, opressos, simplesmente, amados, confiando e descansando no Senhor. Por quê? Porque a culpa, amados, é algo terrível. A culpa é resultado do pecado.
A culpa é resultado da falta de perdão que nós carregamos em nosso coração. Mas Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário exatamente para nós experimentarmos libertação disso. Outro sentimento, amados, que nós vivemos, eu falei até dele aqui, confundi, citei o rancor. Rancor. Amados, você conhece alguma pessoa rancorosa? Pessoa rancorosa, irmãos, é o seguinte: o prazer dela é alimentar a raiva. Ela só se sente feliz, amados, ela só se sente realizada quando aquilo está aflorado nela. Sabe? A grande motivação, olha, entenda o que eu vou falar, a grande motivação de alegria dela é a raiva. É o que traz a ela algum sabor na vida. Sabe, pessoas, amados, que vivem cheio de mágoa, cheio de desejos ruins no seu coração. Pessoas, amados, que precisam experimentar o perdão, perdoar para que a raiva, para que o rancor suma. Irmãos, e como é fácil sermos guiados pelo rancor. Como é fácil. Né? A gente convive com pessoas e pessoas sempre falham conosco. Pessoas sempre pisam na bola conosco. Hoje mesmo eu estava conversando com uma pessoa e essa pessoa falou: me segura, Senhor, porque se eu lembrar, oh Deus. E é assim mesmo, irmãos, é difícil. É difícil, irmãos, porque quando nós somos ofendidos, quando nós somos traídos, quando nós somos aviltados, quando nós somos ofendidos, aquilo fica guardado no nosso coração e aquilo toma conta da gente. E, irmãos, se nós não tivermos cuidado, aquilo vai gerando em nós sentimentos tão ruins, que nos faz mal. Olha, a Bíblia diz em Jó, capítulo 5, versículo 2: o ressentimento mata o insensato e a inveja destrói o todo. Olha só, o ressentimento mata o insensato, mas a inveja destrói o todo. Sabe, amados, nós devemos lembrar de uma coisa, que o rancor que nós guardamos em nosso coração fere mais a nós do que as outras pessoas. Porque a outra pessoa geralmente é assim, irmãos, a pessoa que ofende, a pessoa que magoa, se ela se arrepende, ela volta e pede perdão, reconhece o seu erro. Mas aquele que não faz isso é porque ele não está nem aí. Mas nós que fomos os ofendidos, nós que sofrimos, né, com aquilo, a gente guarda no coração. E quem é que fica sofrendo com aquilo? Porque o outro está lá, que não está nem aí, ele nem lembra. E muitas vezes ele acha que não fez nada demais. Mas eu que fui o ofendido, eu que sofri, eu que padeci com aquilo, eu fico guardando aquilo e eu vou sofrendo. E, amados, isso nos machuca, isso nos magoa, isso nos faz muito mal. Nós precisamos tomar uma decisão, amados, a decisão de virar a página das nossas vidas em relação ao rancor. Não vale a pena ficar guardado e guardando nada no coração. Sabe, irmãos, eu vou falar para vocês de verdade, essa é uma coisa que eu tenho aprendido no Senhor, não é algo que brota de mim, irmãos, porque eu sou humano também, eu também fico com raiva, eu também, sabe, tem uma pessoa que eu sempre conto, eu não guardo rancor, mas dessa pessoa eu perdoei, mas na época, irmãos, quando eu falava essa história, até meu sangue fervia, depois de eu ter falado, foi a médica que operou a minha filha de garganta sem anestesia, verdade. Fez uma linha de montagem. Minha filha tinha 3 anos e um pouquinho, ela com problema de garganta, não, vamos operar as amígdalas dela. Eu falei, perfeito, vamos operar. Marcou no hospital, plano de saúde, gente, hospital particular. Fomos nós lá, chegamos cedo, mandou ficar em jejum. A hora que você deixar a criança em jejum é tenso. Mandou ficar em jejum, chegar cedo no hospital. Chegamos 7 horas da manhã, eu pensei, gente, chega às 7, vai ser operada rapidamente. 1 hora da tarde ela foi para a cirurgia. Aí nós descobrimos, irmãos, que ela marcava naquele dia uma linha de montagem de cirurgia. Eu acho que tinha umas 10 pessoas para operar. Entrava um, saía outro, entrava um, saía outro. E aquilo foi me agoniando, porque foi ficando tarde, minha filha com fome, sem poder comer, e a gente precisando enrolar ela. Tudo bem, chegou a hora de fazer a cirurgia, ela foi. Aí algumas crianças vêm de lá, alguns pacientes vêm todos sedados, tudo bonitinho. Passa um tempo, irmãos, daqui a pouco vem um enfermeiro carregando minha filha no colo. Eu já achei estranho, porque todo mundo vinha na maca. Como é que minha filha vem no colo? Aí quando ela chega acordada.
Ela chega acordada, chorando e falando, papai, e sangue brotando da boca dela e caindo. Amados, eu vou ser sincero para vocês. Eu até falei na época, eu pedi perdão até, porque eu matei aquela médica, porque se eu encontro ela naquele momento, eu agarrava no pescoço dela e eu vou falar para vocês, não tinha quem abrisse a minha mão. Estou falando sério. Se eu pego no pescoço daquela mulher naquele momento, sabe como que é? O meu ódio, eu não tinha... Foi aí que eu entendi quando Jesus falou que quem odeia, já matou. Porque eu a matei aonde? Eu executar o ato ia ser muito simples diante de tudo que eu já estava no coração em relação a ela. Vocês estão entendendo o que é isso? Deus usou disso tudo para me ensinar algumas coisas sobre isso. Porque aí eu comecei a entender que eu não preciso matar uma pessoa fisicamente para matá-la de verdade. Porque primeiro eu mato aqui dentro, irmãos. Quando você mata aqui dentro, executar o ato é simples. Por quê? Porque você já fez o pior, você já o fez no coração. A instrumentalidade do corpo para a execução do pecado é algo muito natural, depois que o pecado já tomou conta do seu coração. Aí, amados, eu peguei a Elia, a gente foi para dentro, e ainda bem, amados, que aquela médica não apareceu perto da gente durante um bom tempo, porque eu pude o quê? Respirar. Mas, irmãos, eu vou falar para você, toda vez que eu pensava nessa médica, adivinha o que vinha? É desse modelo. Irmãos, e ela age nada. Fez tudo certinho. Aquilo foi uma consequência, né? A criança não pegou anestesia, não pegou, seja o que for. Quando nós levamos ela para um outro profissional ver, nós vimos que ela cortou até a parede da garganta dela. Foi uma barbeiragem feia, Mas, amados, o que eu quero dizer com isso é o seguinte: uma das coisas que eu tenho aprendido é a perdoar e não guardar. Sabe por quê? Porque de que adianta eu ficar lembrando do que essa médica fez, eu ficar guardando o que ela fez? Ela está lá vivendo a vida dela, e eu aqui guardado, eu que estaria preso. Não é assim que a gente vive? O rancor faz isso, irmãos. Vire a página, perdoe. Isso, perdoar, irmãos, é libertar você. Quando eu perdoo, eu é que me torno livre. Eu me torno livre do jugo, da culpa, de tudo aquilo que está ali preso em mim, da raiva, do desejo de ver a pessoa se dar mal. Porque o rancor faz isso, irmãos. A gente começa a torcer, tomara que fulano se dê mal. Tomara que fulano se dê mal. Quando ele se dá mal, a gente fala assim, aqui se faz, aqui se paga. A gente não chega a falar com gostinho, não é? Aí a gente vira e fala assim, Deus é justo. Aí outro dia eu estava falando até num grupo, no nosso culto doméstico, irmãos, eu tenho o costume de não pedir justiça de Deus. Eu gosto de pedir misericórdia. Porque se Deus fosse justo, eu não estaria aqui. Vocês entendem isso? Se Deus fosse realmente justo, não, realmente não. Se Deus exercesse realmente a justiça dele comigo, de uma vez, ele é justo. Se Deus exercesse a justiça dele na minha vida, como ele é justo, eu não estaria aqui. Eu louvo a Deus, irmãos, porque ele é misericordioso, porque ele é gracioso. E ele tem, a Bíblia fala, as misericórdias do Senhor são a razão de não sermos consumidos. Outra coisa, amados, que controla muito as nossas vidas, medo. Especialmente nesse tempo. Já percebeu como é que as pessoas estão com medo? Medo. A pandemia aflorou no coração de algumas pessoas o medo de se relacionar, medo de estar perto, fobias. Hoje as pessoas estão com fobias sociais. Já existiam alguns traumas, já existiam algumas coisas, já existia aí, né, essas síndromes tantas que tomam conta das pessoas, síndrome de pânico e tantas outras coisas. E hoje, por causa da pandemia, nós temos pessoas que estão com medo de se relacionar, medo de estar perto de outras pessoas. E não pensem vocês que isso vai passar fácil, não, vai não. É necessário que a gente aprenda a descansar no Senhor para nos livrarmos do medo, amados. Pessoas com medo, amado, deixam de investir, de experimentar coisas do Senhor.
Sabe, as pessoas que têm as suas vidas guiadas pelo medo, elas perdem grandes oportunidades, porque elas não se arriscam. Aí a pessoa fala assim, mas eu não quero me arriscar porque eu tenho medo. Mas amados, nós andamos por fé e não pelo que vemos. Nós também temos que crer que Deus vai fazer. É igual chegar diante do mar, nós cantamos aqui que o mar faz o quê? Ele se abre. Nós chegamos, o povo chegou diante do mar, olhou e o exército atrás. Bateu o pavor, não bateu? E agora? Vamos morrer. O mar na frente e o exército atrás. E aí? Aí Deus vira para Moisés e fala, diga ao povo que marche. Diga ao povo que marche. Aí o povo olha, marcha para onde? Marche naquela direção. Vai em direção ao mar. Deus abriu o mar e o povo atravessou, irmãos. Aconteceu com o Rio Jordão, aconteceu em tantas situações. Mas nós, amados, às vezes deixamos que o medo tome conta das nossas vidas. Nós, às vezes, vivemos, amados, cercados pelo medo. Medo do que vai acontecer no futuro, medo de como vamos viver. Sabe, irmãos, eu entendo o planejamento, eu entendo o cuidado, eu entendo tudo que nós devemos fazer, mas nós não podemos viver com medo. O medo nos impede de desfrutar da alegria do momento. Amados, nós estamos aqui, às vezes vamos comemorar, vamos desfrutar de alguma coisa, às vezes a gente conquistou, a gente trabalha, conquista alguma coisa, e a gente fica com medo do que vai ser lá na frente, e a gente fica, não, eu não posso viver isso, eu não posso desfrutar disso, eu não posso fazer aquilo outro. Daqui a pouco não vive por causa do medo. Deixa de ousar. Irmãos, vamos lançar fora o medo. Eu gosto muito do versículo em 1 João 4,18, que diz o seguinte, no amor não há medo. Ao contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo supõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Está lá em 1 João 4,18. Sabe, irmãos, nós precisamos entender que, olha, nós não precisamos viver com medo, porque nós temos um Deus que está conosco. Você lembra daquela passagem de Mateus, quando Jesus vira e fala assim, olhai os lírios do campo. Nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como um deles. Olha, Deus cuida dos pardais, Deus cuida dos passarinhos, Deus cuida do lírio que está ali, bonito desse jeito, que hoje existe e amanhã vai ser queimado. Você acha que Deus não vai cuidar de você, homem de pequena fé? Será que nós não valemos muito mais do que os pardais e os lírios do campo? Aí ele fala, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e todas essas coisas vos serão acrescentadas. E quando ele fala essas coisas, ele fala que o homem ele ficava aflito com o que comer, o que vestir e onde morar. Não é as nossas grandes ansiedades? Casa própria, comida e roupa. Essa ansiedade, amados, não é só da nossa geração, já vem do tempo bíblico. Aí Jesus fala assim, busca o reino de Deus, que essas coisas o Senhor vai acrescentar na sua vida. Amados, o Senhor cuidará de nós. Nós devemos trabalhar, devemos fazer a nossa parte, claro que devemos nos precaver, sim, mas não deixe que o medo guie a sua vida. Confie no Senhor, ouse em nome de Jesus, vamos ter passos de fé. Sabe, queridos, nós temos que ter passos de fé. Eu lembro que meu pai, ele tinha muito essa visão. Às vezes as pessoas queriam fazer alguma coisa, abrir um trabalho, abrir alguma coisa, e ficava, mas a gente não vai ter dinheiro, a gente não vai ter isso. Ele falou assim, olha, já diz a Bíblia, em Eclesiastes, aquele que fica olhando muito para o tempo, para as nuvens, nunca planta, nunca semeia. Por quê? Olha, só vou semear quando começar a chover, só vou semear se, Se você ficar olhando para as nuvens, você nunca vai semear. Você semeia esperando que caia chuva. Você não sabe se vai chover. Amados, assim somos nós. Meu pai ele falava, se a gente não ousar, nós não vamos ver Deus fazendo. Nós não vamos ver Deus fazendo. E a Bíblia fala, irmãos, que nós temos que crer no Senhor para isso. Mas para agir assim, nós temos que nos livrar do medo. E a última coisa que eu gostaria de falar, que às vezes tem guiado as nossas vidas, chama-se materialismo. Como nós vivemos, amados, presos a coisas. Muitos de nós, amados, existimos somente para ter, para alcançar, para conquistar coisas.
E vamos ser muito sinceros, como isso toma conta de nós aqui nesse país, não é? Como isso toma conta de nós nesse país. A gente trabalha para juntar, a gente faz para juntar, a gente fica para juntar, a gente quer para juntar, a gente... É o dinheiro, eu preciso. A pergunta é, quando é que vai nos bastar, irmãos? Quando é que vai nos bastar? Jesus, ele falou em Mateus 6:24, ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará outro, ou se dedicará a um e desprezará outro. Você não pode servir a Deus e ao dinheiro. Esse dinheiro, no aramaico, é mamon, é um Deus. O dinheiro se torna o Deus do coração de muitas pessoas. As pessoas vivem apenas para ter coisas, para alcançar coisas. Eu queria que você desse uma olhada agora para o lado, aí, olha aqui, dentro da igreja, olha aqui. Você está vendo aí essas pessoas? A Bíblia fala que uma dessas pessoas, qualquer um de nós, vale mais do que todos os tesouros dessa terra. Até onde nós nos importamos uns com os outros e nos dedicamos uns aos outros, como nós nos dedicamos para termos coisas. Sabe, queridos, nós precisamos aprender a viver, como diz aqui Isaías 26:3, viver os propósitos do Senhor. Quando nós vivemos, amados, os propósitos do Senhor, nós vamos conhecer e nós vamos saber que a nossa vida passa a ter sentido. Jeremias 29:11. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano, planos de dar-lhes esperança e um futuro. A maior tristeza, amados, do homem não é a morte, mas é uma vida sem propósitos. Uma vida guiada por emoções como essas que eu falei. Uma vida guiada, amados, por emoções como a culpa, como o rancor, como o medo, como o materialismo. Mas quando nós conhecemos os propósitos de Deus, nós vamos entender uma coisa, isso que ele fala em Isaías, o Senhor guardará em perfeita paz aquele cujo propósito está firme, porque em ti confia. Quando nós confiamos no Senhor, irmãos, nós podemos ter certeza de uma coisa, nós veremos que a nossa vida passa a ter sentido. Nós veremos, amados, que a nossa vida passa a ter esperança. Olha, Efésios 3:20 diz assim, ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que atua em nós. Irmãos, nós podemos ter a esperança que o nosso Deus, ele faz muito mais do que eu penso ou peça, porque ele é poderoso para fazer. Quando nós, amados, vivemos o propósito de Deus, nós vivemos, amados, uma vida simplificada, uma vida, amados, direcionada pelo Senhor. Provérbios 5:17 diz assim, portanto não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Nós precisamos, amados, compreender qual é a vontade do Senhor. Nós temos que viver, amados, não direcionados por forças estranhas, por forças negativas. Nós temos que viver direcionados pelos propósitos de Deus para as nossas vidas. E aí eu pergunto, amados, o que tem dirigido a sua vida? O que tem guiado você? A gente poderia falar aqui de inúmeros sentimentos, de inúmeras circunstâncias, de inúmeras situações. Mas eu gostaria de despertar cada um de nós nessa manhã para fazermos uma coisa. Que a força que venha dirigir as nossas vidas seja o propósito eterno do Senhor para cada um de nós. Que cada um de nós possa buscar compreender isso, entender isso, viver isso. Porque certamente nós seremos bem-aventurados se assim fizermos. Que Deus abençoe o seu coração, em nome de Jesus. Amém?